prazer recebê-los nessa casa, porque ela está tão cheia. Isso nos alegra muito. Antes de começar, eu gostaria de pedir um favor a todos. Joguem seus problemas para fora da porta. Vamos fazer uma oração e pensem no problema, numa situação difícil que vocês tiveram hoje, mas coloque-a daqui para fora. Senhor Deus, nosso Pai, de infinita e grande bondade, permita que possamos desfrutar da sua companhia nesse finzinho de noite. Esteja, Senhor, aqui conosco, intuindo-nos, orientando-nos e auxiliando-nos nas reflexões que não são fáceis, mas que tanto nos auxiliarão em nossas vidas. Pai eterno, permita que nossos problemas, sejam eles grandes ou pequenos, possam ser resolvidos com o seu amparo e com a sua lucidez. Pai, Senhor, permita que nossa noite, onde vamos conversar sobre uma grandeza da vida que são nossos filhos, permita, Senhor, que possamos sair daqui melhores do que entramos. Assim seja. O tema é difícil. Filhos. Eu ouvi numa palestra do Raul Teixeira a frase e todas as outras que estão aqui na casa hoje, onde ele falava sobre os filhos, sobre a educação dos filhos. E Pitágoras já dizia: educai as crianças para que não seja necessário punir os homens. Sabemos que cada criança, cada ser que chega à Terra, nada mais é do que um espírito que reencarnou, que está voltando, um espírito reencarnado. E sendo assim, ele traz consigo farta bagagem de acertos, de erros, de provas, de situações a serem resolvidas. E por isso que eles reencarnam. Para que nós, aqui na Terra, que o receberemos, possamos guiá-los e ajudá-los a desvendar esses erros que eles cometeram, auxiliá-los a resolver seus problemas e saírem melhores do que eles chegaram. A educação espírita e a educação que a gente vai se referir aqui é uma educação que ela tem como objetivo tornar as pessoas melhores. Não é uma educação de regras e de punições. É uma educação que visa mostrar ao reencarnado, nossos filhos no caso, que aqui eles podem praticar o bem, que aqui eles podem ser felizes, que aqui eles podem trabalhar em benefício do outro. As nobres entidades responderam a Kardec quando ele fez a pergunta 383. Kardec perguntou: qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? E os espíritos responderam: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, ou seja, durante a infância, é mais acessível às impressões que ele recebe. E essas impressões são capazes de auxiliá-los no adiantamento para que eles possam contribuir para a sua própria evolução. Vamos lembrar, nós vamos falar de educação espírita. Educação espírita, ela não pode ver o indivíduo, ela não pode ver o ser em um aspecto só. Ela precisa considerar, no caso a criança, em seus aspectos emocional, moral, espiritual, mental, físico, energético e social. Essa educação que nós vamos tratar, essa educação que vê em cada ser encarnado, em cada criança, uma potencialidade de ser melhor. À medida que a gente vai estudando o livro básico do Espiritismo, ou seja, o Evangelho, mais especificamente no capítulo 7, que trata sobre a infância, a gente entende que os espíritos, ao retornarem, eles mostram-se tal como eles são, não como eles
seja, que as crianças, quando pequenas, elas ficam mais fáceis, mais dóceis e escondendo os seus erros de outras vidas, torna mais fácil a educação que nós vamos dispensar a elas. Nesse aspecto, esquecer, quando o Espírito vem para essa vida, ele reencarna sob forma de nossos filhos, e ele vem esquecendo tudo que lhe aconteceu no passado, isso passa a ser um privilégio, uma providência divina, passa a ser uma coisa fantástica, porque crescemos juntos. Se o Espírito reencarna, só que ele lembra que ele teve um atrito com aquele que hoje é seu pai, que ele não vivia bem com aquela que hoje é sua mãe. Como seria possível essa convivência, essa educação? Então o esquecimento é providencial. O Espírito reencarna, ele vem sob a forma de criança, esquecendo de todos os problemas que ele teve enquanto com o pai ou com a mãe e vice-versa. E o pai, a mãe também não se lembra dos problemas que teve com aquele espírito em outras vidas. Dessa maneira, fica fácil a gente continuar a nossa história de vida, o nosso livro da nossa história de vida, continuar nas páginas em branco, sem esquecer que existem outras páginas para trás, que são as outras vidas, mas que é possível escrever novas páginas a partir desta reencarnação. Como todos já sabem que a reencarnação tem a finalidade do aperfeiçoamento moral e do aperfeiçoamento do espírito. Desta forma, as crianças, em forma de bebê, em forma de seres pequenos, frágeis, singelos, fica mais fácil amá-los. É muito tranquilo a convivência com uma criança, porque a gente não vê naquele espírito, que muitas vezes é um espírito que tem anos e anos, a gente não vê ali um espírito idoso cheio de defeitos e de problemas. A gente vê uma imagem terna, afetiva, singela. Então, a criança é um ser que já é pequenininho, bonitinho, providencialmente, porque é mais fácil amar. E nessa fase de criança, de bebês, que a gente vai tratar aqui mais precisamente da criança até os 7 anos, ela tem as suas características próprias, só que ela tem os seus vícios e as suas fragilidades. E é aí que entra a educação espírita, é aí que entra a nossa função, a função dos pais, dos educadores ou da comunidade que está ali para atender essa criança. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus, que trazem de sua existência anterior. É preciso aplicar-se e estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como um bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Pais, educadores, comunidade aqui nesse planeta, responsável por outras vidas, são os bons jardineiros, que precisam aparar, moldar, lapidar muitas vezes, tirar aqueles vícios que o espírito traz e que ele vai se manifestando à medida que a criança vai crescendo. Tirar isso e trazer para esse pequeno espírito eu digo no sentido de criança, porque o espírito é muito antigo, trazer para esse espírito o que tem de bom na doutrina, o que tem de bom dentro da família, o que tem de bom dentro de cada um. Então, quando Santo Agostinho diz no Evangelho que devemos ser como os bons jardineiros, que tira, poda as ervas daninhas e deixa brotar as flores, e germinar os frutos. Deus divide uma responsabilidade muito grande conosco. A sua paternidade divina é dividida com a gente aqui nesse planeta, aqui na Terra. E ele diz o seguinte: faça a paz, faça
façam educadores a sua parte, que eu vou fazer a minha. O Pai maior, o grande mestre, nosso Pai eterno é Deus. E nós somos os pais de aluguel, escolhidos por Ele, para orientar algumas pequenas alminhas, alguns espíritos que vêm aqui sob nossa responsabilidade. Tem mais. Se a gente não cumpre com essa obrigação tão grande que Deus nos confia, nós seremos também responsabilizados e penalizados no dia do nosso encontro com Ele. Então, não é ao acaso que Deus escolhe quem vai reencarnar em determinada família ou em outra determinada. Nada é ao acaso. Certamente, estamos voltando como filhos aqui, de dentro das famílias, para resgate, para aprimoramento e, principalmente, para auxiliar aqueles que estão dentro desse círculo que é denominado família. Tá? Então, diz que os pais que não responderem a contento serão responsabilizados karmicamente por essa negligência. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. A gente pede para ter filhos, lá no nosso planejamento divino, a gente escolhe, a gente tem essa opção, só que a gente tem uma obrigação tão grande que se a gente não der conta, nós também seremos penalizados. Ah, mas cada um é um. Tem um espírito difícil na minha família, como meu filho, e como que eu vou dar conta? Cada um fazendo o seu melhor, a sua parte, dentro da sua consciência, de que está instruindo aquele espírito para o bem, está fazendo a sua parte. Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 109, faz uma afirmação para nós, que até os 7 anos, o espírito se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Recorda mais vivamente o mundo que deixou para trás, tornando-se desse modo mais suscetível de renovar o caráter e moldar novos caminhos existenciais. Acredito que muitos aqui que frequentam a casa, ou outras casas, ou que já tenham lido livros espíritas, já tenham se deparado com essa afirmação de que até os 7 anos é mais fácil educar. É sim, porque o espírito está numa fase onde é mais fácil tirar dele os vícios, o orgulho, aspas, os defeitos, e colocá-lo no caminho do bem. Ah, mas depois do 7 não é possível, não se faz mais nada? Se faz, de uma maneira mais difícil. Porque o espírito está menos aberto a essa receptividade de orientação, de educação. Então, a infância é muito suscetível a gente conseguir bons frutos com aquelas crianças, com estas crianças que vêm às nossas mãos. É o período essencial, é o período principal e é o período que merece maior investimento na educação espírita, na educação moral, na educação ética e na prática do bem. Ainda, Emmanuel nos lembra mais uma vez, a nossa responsabilidade como pais, educadores ou participantes de uma comunidade que educa. Comunidade que educa. Nós somos uma comunidade que educa a partir do momento que nós temos a evangelização. Então, todos, na verdade, somos responsáveis por essas crianças que aqui estão hoje. No entanto, a família, especificamente com uma criança ou com outra, tem um papel mais exigido, um papel onde ele precisa se empenhar melhor esse papel, porque é ali que será a responsabilidade que Deus nos confiou. Não basta alimentar bocas minúsculas e famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à própria sublimação. Muitos pais garantem conforto material aos filhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. Então, a educação que a gente aplica dentro de casa, dos bons modos, da ética, do dever e dos direitos, é fundamental. Só que levar aquela alma, levar aquele espírito a conhecer Deus, colocá-lo num caminho
que ele decida, porque não é essa a nossa missão, a nossa função. Nossa função é colocá-lo num caminho que leva a Deus. Pois ele tem todo o direito de mudar. Mas o próprio Emmanuel nos lembrou disso, que a alma não pode ficar abandonada. É fato que as crianças não nascem com bem acabados manuais de instrução, que explicam como abrir a caixa, como montar o aparelho, como colocar para funcionar. Não, não vem. As crianças não reencarnam com esse material a tiracolo. Elas também não trazem certificado de garantia. Nossa, quebrou, vou devolver. Não tem como. Nem tampouco apresentam a nota fiscal caso haja defeito de fabricação. O espírito que reencarna sob forma de nossos filhos são nossa responsabilidade. São nossos enquanto aqui na Terra. Eles não são nossos, porque nós estamos aqui apenas como pai de aluguel, como a gente disse no começo. Mas eles são nossos porque eles são nossa responsabilidade. E se os problemas que essas crianças trazem de pequena até os 7 anos, quando eles dizem respeito a uma dor, a uma falta de apetite, a um dente que está nascendo, a uma cólica, enquanto bebê, é fácil resolver. Muitos já têm uma receitinha caseira, ou a gente vai pelo bom senso, por um consenso, mas quando esses defeitinhos, eles dizem respeito a uma falta de caráter, a gostar de umas pessoas e não gostar de outras, a ser diferente um irmão de outro, a ser pacífico, ou muito agitado, ou muito mal-humorado, aí é que são elas. Nesse caso, é importante a gente desaprender algumas coisas, tá? E se tratando da individualidade do espírito, da forma como cada um age, não tem regra. Então a gente precisa desaprender algumas coisas. Entre elas é que o espírito, ele herda características genéticas ou características físicas, mas ele não herda características psicológicas, emocionais. O espírito é único e individual. Por ele passar por todos os nossos genes, eles herdam as nossas características físicas, mas eles não herdam as nossas. Ele é bonzinho igual o papai. Não. Pode ser que coincidentemente ele seja bonzinho, ou que ele tenha recebido uma educação dentro daquele lar que o coloque em bom caráter como o pai, mas não que eles herdam isso de nós. Eles herdam de nós as características físicas. Cada ser é único e essencial para a vida do outro. Por isso que a gente repete, cada pessoa, cada reencarnado vem com a sua função e traz consigo uma bagagem. Ele não está chegando agora no momento do nascimento, não. Assim concluímos que os pais produzem o corpo físico dos filhos, não o espírito ou a alma deles. E outro esclarecimento, que mais uma vez vale reforçar, é que essas almas confiadas a nós, que nascem pequenininhos, não são novinhos. Não, eles estão apenas renascendo. Eles têm anos de muitas outras existências para trás. Estão vindo para mais uma existência. O próprio Cristo nos ensinou que João Batista era o profeta Elias renascido. Assim, somos todos criados por Deus, mas não hoje, não no momento do nascimento. Somos criados há muito tempo atrás. Portanto, se o seu bisavô foi um sujeito ranzinza, impertinente, e vier a renascer como seu filho, provavelmente ele trará algumas características deste espírito, que era no caso o bisavô, mas essas características poderão ser, sob uma educação adequada, amenizadas ou não, ou potencializadas. É bastante provável que os reencarnados dentro de uma família sejam espíritos que já tenham algum vínculo. Ninguém está nessa família a partir dessa encarnação. Não. Outras vidas, eles foram outros graus de parentesco, mas o laço, o círculo familiar normalmente se mantém. Khalil Gibran diz a seguinte frase:
Vossos filhos não são vossos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertence. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-lo como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas no mundo. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Nossos filhos não são nossos, eles estão conosco e eles merecem, por nós termos escolhidos que eles viessem dentro da nossa família, eles merecem a educação adequada, a educação que não é negligenciada à televisão, que não é negligenciada ao computador, a educação que cansa, que faz a gente transpirar, mas é a educação que nós precisamos dar a eles, para que nós não sejamos cobrados depois. Por que fostes negligente? Por que não amparaste teu filho? Por que não conversastes com teu filho? Somos todos espíritos livres, criados simples e ignorantes, e estamos sendo guiados a todo instante para o caminho da perfeição. Para isso que a gente reencarna, para isso que a gente volta tantas e tantas vezes, para ir nos tornando cada vez melhores, para nosso aperfeiçoamento espiritual. Nossos filhos também são espíritos livres, possuem apenas semelhanças genéticas com seus pais. O que o espírito traz armazenado em seu perispírito é algo individual, independente de qualquer influência dos pais. Então, façamos como nas palavras sigamos as palavras de Santo Agostinho, quando falou do jardineiro. Sabemos que eles vêm carregados de vícios e de orgulho, de defeitos, de acertos, mas que possamos ter a clareza de ver aonde interferir, aonde cutucar, aonde aparar e aonde deixar florescer. Acho que eu vou deixar aqui uma dica, talvez uma provocação, que a gente falou muito na noite sobre os vícios, os orgulhos que essas crianças trazem, mas nós temos muita literatura a respeito das crianças índigo também, que é uma nova geração que hoje não vai dar tempo da gente entrar no assunto, mas que são boas leituras para quem quer entender melhor sobre essas crianças de hoje, que estão aqui sob nossa responsabilidade e sob nossa educação. Agradeço a atenção de todos, desejo uma boa semana e que a gente possa